Bom dia, quarta-feira, 6 horas em ponto. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Você já ligadinho aqui com a gente no canal 10, bem cedinho. E hoje, gente, começa a primavera. Vamos nos despedir do inverno. Acredita, Kleber Lima? Que inverno é esse, né? O frio nem chegou, mas olha, a primavera chega por volta de umas 4 horas da tarde. Por enquanto, tem ventos do sul já chegando aqui, já está mudando um pouquinho, né, o cenário? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Na minha casa, eu moro aqui na região do Shopping Pantanal, o vento sul estava fresquinho e com esperança de alívio desse calorão aí, 40, 42, 44 graus esses dias. Pois é, terrível. Demais, terrível mesmo. Bom dia, professor Haroldo Bom dia. Arruda. Um bom dia da primavera, Haroldo Arruda. Bom dia dos ventos sul. Vento sul, vento friozinho, muito gostoso de ontem para hoje, né? Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao jornalista Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias bem cedinho, que Deus ilumine a vida de todos e que seja uma quarta-feira maravilhosa. Amém. Quarta-feira, meio da semana, todo mundo já aquecendo os motores aí, né? Muito bem ligado. Então, gente, vamos dar aquela olhadinha no trânsito, porque penso até que vai ter um cenário um pouquinho diferente diante das questões climáticas, mas infelizmente, olha, fumaça ainda, tá queimando muito aqui perto da região e a gente já vê essa fumaça densa, mas tem um vento aí, tomara que leve tudo embora, gente. O que precisaria mesmo era de uma chuva. Mas por enquanto não tem sinal de chuva. O Kleber disse que tem até uma possibilidade de queda na temperatura, é isso, Kleber? O trânsito aí, as imagens mostram aí um dia um pouquinho mais cinzento por conta da fumaça, mas também está ventando. E se tiver realmente essa queda aí na temperatura, será muito bem-vinda, hein? Eu falei, uma frescura que vem do sul é um vento. Tudo bem, adorei a frescura, viu? Ai, olha, pode vir frescura à vontade, que nesse momento, ó, o cuiabano que tem medo de frio, o cuiabano que tem medo de frio não vai reclamar de tanta frescura não, viu? Estão precisando de uma trégua aí. Imagens nesse momento muito tranquilo da Avenida do CPA, historiador Rubens de Mendonça. Tá tranquilo aí nos dois sentidos, bem aí no finalzinho da avenida nós temos imagens, mas agora um giro já das 43 câmeras da CEMOB, aumentou uma câmera, viu? Antes eram 42, agora são 43. Imagens agora da Avenida Miguel Sutil, movimento lento demais, então bom dia para você que está acordando agora, continue ouvindo a gente, hein? E se tiver que pegar esse trânsito aí que nós estamos mostrando, não nos abandone assim mesmo, tem pelo Facebook, coloca lá e vai ouvindo a gente, vai dirigindo com atenção e nos ouvindo. Agora nós estamos aí na Avenida Arquimedes Pereira Lima e vou até lembrar que estamos mostrando o trânsito, estamos na Semana Nacional do Trânsito, né? Várias atividades da Polícia Rodoviária Federal, Militar, da Guarda Municipal, relembrando os motoristas da boa conduta que deve-se ter todos os dias ao volante. Nesse momento aí, a Avenida das Torres, um movimento maior em um dos sentidos da pista, aquela que vai ali, mais movimentada nesse momento para a região do centro de Cuiabá, o outro lado seria indo para a região industrial. Então, gente, estava falando aqui da Semana do Trânsito, importante relembrar, viu? Não vai conversar pelo celular, dirigir, se distrair. Se tiver Bluetooth, tudo bem, né? Agora, ficar com uma mão no celular, se distraindo, olhando o WhatsApp, é muito perigoso, gente. E também, sempre dissemos aqui, né? Sempre temos que lembrar da lei seca, que dói no bolso, mas a vida ainda, né? Paga mais cara, muitas vezes. No fundo, Luciana, todos nós já conhecemos as regras de trânsito, né? Não é novidade. Não é novidade, tanto é que o governo federal, o governo estadual gasta milhões de reais para educar as pessoas. Elas persistem no erro não é por falta de conhecimento da regra, mas é por falta de princípios. Ela não tem princípio e acaba invadindo, né? Pois é. Olha só, e eu estou aqui novamente chamando a atenção, já que a Semana Nacional do Trânsito, que tal, né? A CEMOB reforçar aí a sinalização. Eu até falei falei na CEMOB sobre essa situação e eles disseram que vão manifestar, tá? Uma resposta, quem sabe aí pode ter uma resposta
em melhorar a sinalização, a verticalização. Estamos falando Você aqui... Você vem cobrando isso já? Venho cobrando, estamos na Semana Nacional do Trânsito. Afinal de contas, se existe a sinalização, porque ela é importante, né? Para ampliar a segurança no trânsito. Então, é preciso fazer o dever de casa sem ter que cobrar. E mais importante ainda, o pedestre, que faz parte do Código de Trânsito, né? Ele é contemplado, né? Pela legislação de trânsito, entender da necessidade dele realmente atravessar apenas na faixa, que é o mais importante. O mais importante, tem que educar o pedestre sempre. Olha lá, Kleber Lima, um verdinho a mais aí, chega a aumentar aqui o frescor, né? Tá faltando verde na cidade, a gente sempre já falou sobre isso aqui, e nesse momento de temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, ver um verde assim é tão bom, né? Tá faltando, né, Kleber Lima? Tá. Ó, e ontem foi até o lançamento do Rally Ecológico com a distribuição de 10 mil mudas, viu, Kleber Lima? Você não pode plantar uma árvore lá no seu condomínio, mas você pode estimular outra pessoa a estar fazendo plantio de muda, viu? Eu tenho um jardim vertical na minha sacada. Parabéns para você. Parede, assim. Estão sofrendo as minhas plantinhas esse tempo. Tá. Lá pega vento, sol da tarde, né? Eu tô com vento sul na cabeça. Lá pega sol da tarde e vento norte. Tá certo. E olha só, e você quer acompanhar mais o trânsito? Então agora só no final do dia, viu? No Cidade Alerta Mato Grosso, o professor traz aquela imagem robusta do trânsito, 6 horas da tarde, você lá parado, esperando, né? O trânsito fluir mais. E também tem o 90.7 na Rádio Cultura com o De Carona, Verônica Raquel e Daniel Santos, os dois norteando você para não ficar sofrendo lá, pegar congestionamento bem no final da tarde, viu? E falando em Daniel Santos, então agora eu vou com ele, porque todas as manhãs aqui abrimos praticamente com o Daniel trazendo informações quentíssimas pra gente, e tem um assunto que tá pegando, viu? Nós já falamos sobre isso ontem. Será que eu já tenho imagens aí do nosso repórter Daniel Santos? Porque ele vai falar sobre a Assembleia Legislativa. Já tem decisão de mais ministros sobre o futuro na Assembleia Legislativa do deputado Eduardo Botelho. Daniel, bom dia para você, para a sua equipe. Tem um ventinho aí mais fresco hoje para você, dando uma trégua, né? Mas diz para a gente primeiro, como é que está essa situação do deputado Eduardo Botelho, já que o atual presidente é Max Russi. Está definida essa questão ou vamos ter que esperar ainda? Bom dia, Luciana. Bom dia para vocês da bancada. Bom dia para quem nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso. A equipe que me trouxe de carona aqui para a Assembleia Legislativa nessa manhã de vento tímido e de fumaça agressiva aqui em Cuiabá e região. Pois bem, em se tratando de recondução ou não de Botelho à presidência da Assembleia Legislativa, quem acompanha esse embate desde o ano passado sabe, compreendeu, acompanhou como é que se deu, por exemplo, a chegada de Russi, Max Russi, à presidência da Assembleia. Pois bem, o último voto é do ministro Ricardo Lewandowski e é um voto divergente, assim como foi também do mato-grossense Gilmar Mendes. 2-1, a decisão contrária a decisão favorável à suspensão, né, do ministro Alexandre de Moraes, essa decisão de fevereiro desse ano. Portanto, nesse momento, no Supremo, 2-1 em favor da recondução de Eduardo Botelho. O que acontece a partir de agora? Faltam votos de mais 7 ministros. Mas não são 11? Ok, em caso de empate, tem o voto de Minerva da presidência da Corte. Como é que se deu isso aqui? Nós tivemos uma decisão passada, né, uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido feito pela Rede Sustentabilidade. Na época, a rede usou o seguinte argumento de que a recondução dele ao cargo pela terceira vez na Assembleia Legislativa seria inconstitucional. Nessa mesma decisão liminar, que também foi estendida à Assembleia Legislativa do estado de Roraima, através do deputado Ujalcer Ranier, do SD lá de Roraima. Então, nessa mesma decisão, o Alexandre de Moraes determinou uma realização, uma nova eleição da mesa diretora naquela época,
22, puxar a data certinho, 22 de fevereiro, em até 48 horas para a realização de uma nova eleição da mesa diretora. E detalhe, sem a participação daqueles que estavam nos biênios anteriores. Por exemplo, 17, 18, 19 e 20. Sem a participação desses disputando a presidência da mesa diretora. Pois bem, Eduardo Botelho está esperançoso e já disse, através até das redes sociais, que se tiver uma decisão favorável, ele está pronto para reassumir a presidência da Assembleia Legislativa. Detalhe, esses votos têm prazo, viu? Nessa sexta-feira, dia 24, a gente vai saber qual será a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o retorno ou não, recondução ou não de Botelho à presidência da L, Luciana. Obrigada, Daniel. E daqui a pouquinho nós voltamos novamente. Bons ventos do sul aí para você, para sua equipe, viu? Dando uma trégua nesse calorão cuiabano, com a primavera chegando hoje, por volta de umas 4 horas da tarde, viu? Aí você pode se despedir, já ficando com saudade do inverno, tá? A gente estava vivendo o inverno, viu, Daniel? Bom, Kleber Lima, vou começar contigo. Então, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e, por enquanto, nós não temos ainda a definição se vai haver ou não a recondução do deputado Eduardo Botelho para a presidência do Legislativo Estadual. Mas, aparentemente, enquanto isso não chega a um fim, parece que a situação é bem diplomática, porque o deputado Max Russi disse que não vai ter nenhuma disputa e que Botelho pode ser reconduzido, e exatamente este o cenário ou não. E também não traz uma certa confusão. O Daniel trouxe para a gente, né? Relembrou que não se trata de um fato isolado aqui da Assembleia Legislativa. Esse mesmo quadro se repete em outras assembleias do país afora. Mas no ano que vem será diferente, não vai poder de fato ter novamente a recondução daquele que estava ocupando a presidência. Não foi, a disputa não foi provocada por nenhum dos dois, né? Então, assim, não foram eles que decidiram entrar na briga uns contra os outros. Faz muitos anos que não tem disputa de verdade. De verdade, né? Ou assim, mais acirrada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa. A última que eu me lembro, foi em 1995, quando o Riva ganhou pela primeira vez a mesa da Assembleia Legislativa. Na época até foi uma eleição que ficou conhecida porque estava 12-11, né? Para bancada do governo na época, era o governo Dante Oliveira, e aí o deputado Zé Riva puxou um dos 12 e transformou 13-11. Virou o jogo, fez uma aliança com a oposição, aí o deputado Gilmar Fabris virou o presidente da Assembleia, ele primeiro secretário, e da mesa ele não saiu durante os próximos 20 anos que continuou deputado. E depois daquilo nunca mais teve eleição para valer. Sempre foi um jogo meio combinado, como de resto acontece em todo colegiado que é pequeno, né? Falei isso ontem, está acontecendo a mesma coisa no Tribunal de Contas do Estado, nem faz muito sentido ter disputa também, né? Então é uma alternância de poder, uma alternância combinada, consentida, e no caso do Tribunal de Contas, e na Assembleia ela também acaba ocorrendo, assim, desde essa eleição do deputado Riva, que criou esse mecanismo do presidente ser o secretário na outra, aí até pode ter, aí na outra troca. No caso específico desse processo do Botelho, o que chama a atenção é o seguinte: como é que pode ter 3 mandatos sucessivos se aí muda de legislatura, né? Porque numa legislatura só cabe uma reeleição, porque são 4 anos a legislatura. Então o sujeito ganhou, pode ir para a reeleição. Aí, para poder continuar na presidência, ele tem que ir lá na rua, se reeleger deputado. Aí zerou, acabou a legislatura, ele zerou aquilo. Então é um entendimento que eu acho que é baseado nisso que ele está conseguindo esses votos favoráveis aí para legitimar a eleição dele. Porque a eleição anterior foi em legislatura passada, acabou. Eu ganhei de novo a eleição, é como se eu fosse um deputado novato. Entendeu? Entendi, do ponto de vista legal, me parece que é isso que está acontecendo. E aí,
não vai ter briga nenhuma entre ele e o Max, não. No máximo troca um ou outro assessor e a vida continua. A vida que segue, toca o baile. Até porque a vida lá na Assembleia é boa. Vida de deputado é uma vida boa. Vida ruim é de vereador, que não tem autoridade, que não tem respeito, que fica dando dedo na cara, não tem dinheiro, não tem VI, né? A CPI não tem um corpo de assessor. A vida de deputado estadual para cima na política começa o paraíso. O paraíso da política começa na Assembleia Legislativa. Tá certo, Kleber Lima, obrigada, viu? Foi até uma aula de história aqui, chegando aí em 1995, começando, né, em 1995, professor Haroldo. A gente também fala da importância da alternância de quem está no poder, né? A gente pode também pontuar dessa forma, ou não, tem que permanecer sempre os mesmos. Num regime democrático, na democracia, a alternância de poder é fundamental, né? Só que aquela alternância de poder na Assembleia Legislativa é uma alternância de poder entre os mesmos. Quando um é presidente da Assembleia, o outro é primeiro secretário. Quando este primeiro secretário é presidente, o outro quando um é primeiro secretário, o outro é presidente. Então a alternância é exatamente essa, né? Não existe absolutamente nada de novo. Eu já disse que ambos, tanto o Max Russi quanto o deputado Botelho, vêm conduzindo, ou já conduziram, né? No caso específico do Max, vem conduzindo com certo equilíbrio a presidência da Assembleia Legislativa, o que é muito importante para este poder, né? E falei também do Botelho, que tem uma grande habilidade nesse sentido, já enfrentou várias greves, várias reivindicações pesadas de servidores e sempre conseguiu contornar a situação, de certa forma, agir com transparência nas suas atitudes. Mas aí eu lhe pergunto, Luciano, o que é que muda para a população, à luz da opinião pública, se o presidente for Botelho ou for Max Russi? Absolutamente nada. Para a população, absolutamente nada. É o verdadeiro sentido do tanto faz. Tanto faz um quanto o outro. Porque para a população não muda nada, muda para o grupo político de cada um. Para o grupo político de cada um, para o poder, para interferência nos processos de lei, né, do Legislativo, aí sim tem um peso você ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, até porque você vai estar ali, juntamente com o primeiro secretário, gerindo um recurso muito alto do 12º, né, que precisa ser muito bem empregado. Nesse ponto de vista, ele é extremamente válido. Né? Mas à luz da opinião pública, à luz da sociedade, tanto faz como tanto fez ser Max Russi ou Eduardo Botelho, né? E os mais interessados nessa articulação toda são eles mesmos. Professor, o senhor fez uma colocação aí, eu estou aqui pensando, e eu vou até falar para o Kleber. Kleber, o professor está dizendo que não interessa a sociedade, né? Aquele que ocupa a presidência da Assembleia Legislativa. Mas em relação ao trâmite das mensagens do Executivo, existem diferenças, por exemplo, a gente pode elencar entre Max Russi e Botelho. Nós sabemos aqui da diplomacia do deputado Eduardo Botelho, sempre tentou ouvir pelo menos os servidores, a sociedade, e sempre teve um embate, digamos assim, debate com o poder executivo. Sempre houve aí uma forma bem interessante de articular. Tem efeitos para a sociedade como um todo? Porque nós estamos falando de leis que interferem diretamente a toda a sociedade. Max Russi, até o momento também mostra esse mesmo tipo de atuação ou não? É apenas um puxadinho do executivo ou existe de fato, digamos, desempenhos diferentes dos dois e que reflete na gente? Olha, a liderança do governo na Assembleia Legislativa, nesses últimos 20 anos, ela é exercida pelo presidente da Assembleia, na verdade. Você vê, antes do Dilmar Dal Bosco, é líder já de 3 governos, e que são completamente diferentes entre si. Como é que você pode ser líder de governos tão diferentes entre si? É porque a liderança não tem importância, porque ela é exercida de fato pela mesa diretora. Então o líder é um cargo que precisa ser preenchido, deixa isso aí mesmo, que pelo menos, entendeu? Então, antes do Dilmar Dal Bosco, o então deputado René Barbu, falecido em memória, né? René Barbu, era quem ficou também, assim, mais de 10 anos sendo líder de governo e pegou mais de um governo. Foi líder do Dante, depois foi líder do Blairo Maggi e só não foi líder do Silval Barbosa porque morreu antes, né? Senão seria. E o René tinha uma vantagem, porque esse até exercia alguma liderança, porque ele era muito rico, então ele emprestava dinheiro para os colegas. Então, assim, todo mundo quase pegava, quando estava apertado, ia lá no René Barbu, o René emprestava uma grana.
E aí não cobrava juros, cobrava mais baratinho, então ele acabava exercendo a partir daí uma ascensão, uma liderança um pouco maior, né? Quando ele falava e ele ficava assim, na sessão, às vezes fechava o olho, né? Aí alguém falava alguma coisa, ele apontava o dedo, né? Estou escutando, não se preocupa não. E o Dilmar não tem essa grana toda, mas também não incomoda ninguém, então o Botelho, o Max, ou se for a Janaína Riva, talvez a Janaína Riva, que tem uma possibilidade aí de ser a próxima presidente da Assembleia, poderia representar uma novidade, porque ela tem mais independência política, mais corajosa. Os outros são mais diplomáticos, né? E são os verdadeiros líderes do governador. Não, é isso mesmo. Algo novo seria a Janaína Riva, né? Porque realmente a abordagem, a alternância de poder poderia fazer jus aí realmente acontecer na Assembleia Legislativa se isso realmente acontecesse. Ok, vamos agora então de ferrovia. Nós falamos muito sobre isso aqui, dos pontos positivos para esse possível desenvolvimento gigante em Mato Grosso, mas também tem aí polêmica, né, envolvendo o nome da ferrovia. Então, quem vai trazer agora informações para a gente é a repórter Nayana Bricá, acredito eu. Desculpa, olha só, gente, é o Oliveira Júnior que fez uma reportagem trazendo para a gente o fato de que o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, durante o recebimento do manejo da área de proteção ambiental do Aricaçu, falou sobre a ferrovia. Roda então a reportagem do Oliveira trazendo essas informações para a gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber, professor Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente. Na manhã de ontem, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu aqui em frente ao Palácio Alencastro o plano de manejo de proteção da área ambiental municipal do Aricaçu, região do Cinturão Verde da capital. Ele fez o plantio de uma árvore, simbolicamente, porque era o dia da árvore, né, 21 de setembro, e em seguida falou à imprensa. Além de falar sobre a importância da questão da conscientização e a sensibilização ambiental, já que nós temos a cidade mais quente do Brasil, o prefeito não deixou de alfinetar o governador Mauro Mendes. Questionado sobre a mudança do nome da ferrovia que vai ligar a capital até Lucas do Rio Verde, que deveria se chamar Vicente Emílio Vuolo, que é o pai da ferrovia em Mato Grosso, e em detrimento dele foi dado o nome da ferrovia ao empresário Olacir de Moraes, do Grupo Itabaraty. O prefeito de Cuiabá não teve papas na língua e criticou a decisão tomada pelo governador Mauro Mendes. Agora, nós não vamos aceitar esse desrespeito com a cuiabania, com a alma cuiabana, com a história cuiabana e mato-grossense. Quem é o governador do estado para questionar a liderança de Vicente Vuolo, certo? No processo da ferrovia do estado? Quando ele era um menino de bermuda, andando nas ruas de Anápolis, Vicente Vuolo já fazia história aqui em Cuiabá, certo? Busca, antes dele nascer, Vicente Vuolo foi um dos prefeitos eleitos mais jovens da história de Cuiabá, aos 32 anos de idade. Tinha sido deputado estadual, foi deputado federal, foi senador da República. Uma biografia extraordinária. Quando ele era uma criança de bermuda, andando nas ruas de Anápolis, Vuolo levantava a bandeira de forma visionária e sonhava com a ferrovia. Nós não aceitamos esse comportamento, principalmente da maior autoridade do Estado, e cesse imediatamente essa discussão e determine o resgate histórico e dê o nome da ferrovia de Vicente Vuolo, que é o grande ícone em defesa da ferrovia no nosso Estado. Pronto, e acaba a discussão. Agora, eu não sabia, eu não sabia, é claro que sabia. Mas agora que a casa caiu, então que ele possa fazer esse resgate histórico. Questionado também sobre a disputa, esta guerra com o governo sobre VLT e BRT, o prefeito voltou a criticar a decisão, fazendo um alerta para as empresas que pretendem participar do processo de licitação para explorar o transporte do BRT na capital, dizendo ele que goela abaixo ninguém vai se firmar na capital. Fez aí em tom de ameaça, confira. E eu já falei para vocês, goela abaixo não vai. Até um recado para as empresas que devem estar sendo convocadas aí para a licitação, goela abaixo não vai. A maioria do povo cuiabano não quer o BRT. Vocês não serão bem-vindos se continuarem com a forçação de barra de implantar o BRT goela abaixo do povo cuiabano. Então, o empresário que cuida do seu patrimônio, que zela pelo que é seu, não vai querer entrar numa guerra com o prefeito da capital ou com a maioria da população
cuiabana. Então busquem a paz, respeitem o povo cuiabano, respeitem a autoridade do prefeito da capital, dialoguem, respeitem 1 bilhão e 100 milhões de reais já foi investido pelo VLT para tomar uma decisão em comum acordo com o prefeito da capital e, creio, com o prefeito da Várzea Grande. Goela abaixo, senhores empresários, os senhores vão sofrer em Cuiabá para poder implantar esse BRT goela abaixo do povo cuiabano. Vai ter que passar por cima de mim. Com imagens de Marcos Xavier Oliveira Júnior para uma Notícia Diferente. Tá certo, Oliveira. Professor Haroldo Arruda, vamos falar da ferrovia. O prefeito da capital disse o seguinte, olha, que o governador Mauro Mendes traiu a história de Mato Grosso, ou seja, rasgou quando permitiu que trocasse o nome da ferrovia, mas pode não ficar assim, viu? Inúmeras manifestações, a Assembleia Legislativa já lembrou que existe uma lei aprovada desde 1998 e o nome da ferrovia é senador Vicente Emílio Vuolo, e também até mesmo a Câmara de Vereadores já se manifestou, encaminhou ofício para a Assembleia Legislativa exigindo a manutenção do nome. É a cuiabania reagindo fortemente a uma grande injustiça, a uma covardia, né? Acho que a palavra certa é exatamente isso, a família Vuolo, porque realmente esta ferrovia, independente do projeto, de 1998, projeto de lei do deputado Wilson Santos, que deu o nome a esta ferrovia de Vicente Vuolo, né? Nós, matogrossenses, cuiabanos de raiz, realmente precisamos nos indignar, principalmente com a indiferença, infelizmente, por parte do governador Mauro Mendes, né? E com relação a essa questão do VLT, BRT, você já viu que a coisa está armada, né? Já está, realmente, o prefeito Emanuel Pinheiro não vai deixar essa coisa andar para frente, porque observa-se uma certa inclinação, né, por parte deste governo a ações monocráticas. Vocês viram recentemente a questão da decisão de uma mudança de modal, que não dá chance para você absolutamente desvelar a sua opinião, né? Apenas tirar dúvidas em audiência pública, isso é simplesmente lamentável, né? Recentemente, nós vimos aí também a falta de diálogo com relação ao fechamento de uma escola, que o governo defende que não vai fechar, Licínio Monteiro, inclusive com greve de fome de diretores, né? Por falta de diálogo, né? E quando você não tem diálogo em uma gestão, consequentemente você tem danos gigantes, né? Então é isso, a situação é exatamente essa. E essa novela do VLT, BRT, por mais que na cabeça do governo esteja muito adiantado o processo para a implementação do novo modal BRT, quem é prefeito de Cuiabá tem a obrigação de, como primeiro servidor, defender os interesses da cidade, né? E é exatamente desta forma que Emanuel Pinheiro está se colocando e o prefeito Calil Baracate está se colocando lá em Várzea Grande. Então, podem esperar que novos capítulos, nova temporada deste filme, dessa novela mexicana, vai acontecer. Tá certo, professor. Agora, Kleber Lima, podemos falar da ferrovia ainda e também do BRT, da ferrovia. É preciso respeitar a legislação. Os deputados não vão permitir patrolar simplesmente a história de Mato Grosso, a história de Cuiabá. Não vão. Eu conversei com alguns deles ontem, tem sessão agora pela manhã lá na Assembleia e um grupo já grande de deputados promete apresentar um novo projeto de lei para garantir que o Vicente Vuolo não seja deshomenageado, né? Essa é a verdade, né? A deshomenagem que estão tentando fazer, e é por essa razão que ela incomoda, porque não há nenhuma necessidade de se deshomenagear uma figura da importância que o Vuolo tem para a política de Cuiabá, de Mato Grosso e para a chegada da ferrovia aqui. Então, deshomenagear esta pessoa só pode ser entendida como uma agressão mesmo a Cuiabá, a história de Cuiabá, a família, por motivos que não se justificam, nada justifica. Eu acredito que até um dos deputados com quem eu falei ontem, aliado do governo, e até disse o seguinte, Luciana, falou, olha, o governador acertou tanto com a medida da ferrovia estadual, mas errou tanto com esse vídeo que o noticiário de hoje, que foi ontem, só é a deshomenagem.
Pois é. Ninguém falou mais da ferrovia ontem, dos empregos que vão ser gerados, dos benefícios econômicos e sociais que essa ferrovia vai trazer para Cuiabá, a Baixada Cuiabana, que é uma das regiões assim, que, se não fosse Cuiabá e Várzea Grande, estaria completamente à margem do processo de desenvolvimento econômico de Mato Grosso, porque não se planta commodity aqui na Baixada Cuiabana por causa de ser pantanal, né, de não ter área apropriada para o plantio. Então, a possibilidade desta região ser incorporada ao processo de desenvolvimento de Mato Grosso, que já está galopante, é a ferrovia. E isso é um benefício que a ação do governo traz. Porém, quando o governador comete esse erro, ele apaga, ofusca todos os benefícios que ele mesmo pode trazer. Então, isso me lembra o que se dizia em relação ao ex-secretário de Infraestrutura de Mato Grosso, o Luiz Antônio Pagô, sujeito muito produtivo, muito trabalhador, e ele era considerado o trator, né, do governo Blairo Maggi. Mas a turma falava assim, que tudo que ele construía com o trator, ele derrubava com a língua, quando falava. E isso me fez lembrar desse gesto do governo, um erro político infantil, crasso, trouxe a briga com o prefeito, ao que tudo indica, só isso explica, né? Para um patamar em que as pessoas não aceitam mais. Então, a saída que tem para o governador nesse caso é voltar atrás. Não é feio não, governador. Voltar atrás, dizer, olha, ouvi as ruas, ouvi o clamor das ruas e vou mudar isso, e a ferrovia vai se chamar senador Vicente Voolo. O Olaci de Moraes, que seja homenageado com um terminal, ele tem a importância dele também. Ninguém está dizendo que o Olaci de Moraes não é importante, mas ele não é cuiabano, não foi ele que começou essa briga, né? Ele comprou a briga da ferrovia no momento em que isso era conveniente também para os negócios dele, mas o Voolo não, o Voolo abraçou um sonho que era coletivo, ele nunca plantou soja, o Voolo. Não era o interesse pessoal dele que ele estava defendendo, era o interesse do Estado de Mato Grosso, da população de Cuiabá e de toda a Baixada Cuiabana. Por isso, a homenagem a ele é mais relevante do que ao Olaci de Moraes. Perfeito, Kleber. Então, uma nova lei para fazer respeitar a lei vigente. Oh, meu Deus, que dificuldade, como é que pode, né? Pois é, como é que pode, professor? Mas olha só, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais programa para você. Vamos falar sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho.